Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um É Necessário, voltando hoje com carga total, porque o que não falta é assunto sobre política pública e Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Eu queria começar hoje, para quem não lembra, esse aqui é o meu querido amigo Jaime Eduardo, que é líder do movimento É Necessário, mas depois eu boto a plaquinha bonitinha embaixo, fica bacana e tal. Enfim, hoje nós estamos passando por mais um capítulo da novela A Dona do Pedágio. O povo carioca já apelidou essa novela de A Dona do Pedágio, porque a briga entre prefeitura e Lanza sobre concessão, sobre uso, sobre propriedade, sobre valor de pedágio, se cobra, se não cobra, justiça se mete. Esse embrulho todo que está com essa novela, hoje mais um capítulo, nós dormimos não pagando, acordamos pagando, dá uma refrescada na cabeça do nosso espectador. Diz para eles o porquê dessa guerra e o que é esta guerra, em que ela se baseia. Tudo bem com vocês aí, pessoal de casa, nossos amigos queridos e que gostam desses temas polêmicos, né? Muito polêmico. Que é necessário, né? O que eu sempre considero uma questão explicativa de todas as coisas. Você tem que primeiro fundamentar aquilo, entender como é que começou, entender a história, para depois você analisar e dar uma opinião. A gente faz muito ao contrário, a gente dá uma opinião. Depois que houve uma notícia qualquer, depois é que vai pesquisar. Toma uma posição e tal. Assim, a linha amarela foi uma concessão feita muito tempo atrás, onde tinha a gestão de César Maia, teve Conde, César Maia de novo, né? E foi na própria época da construção da linha amarela, né? Da linha amarela. Se eu não me engano, me corrija, ela foi construída, a construção da linha amarela, ela foi construída a partir de um projeto de parceria público-privada, não foi? Isso, exatamente. Então assim, houve um investimento, a concessão faz um cálculo, dando para a concessionária o valor do investimento, mais a taxa de inflação e mais a lucratividade dela, que é prevista pela quantidade de carros que acessam e pagam o pedágio. Ou seja, o custo que ela ia ter junto com o município, com o governo do estado, exatamente, de construir a linha amarela, ela passaria a ter depois um tempo para se ressarcir desse custo, que é exatamente a concessão que ela tem de botar para funcionar a linha amarela, receber o pedágio, né? Assim, um dos grandes nomes da linha amarela foi o César Maia. Ele que realmente, poderia dizer ali que é o... Tirou do papel o projeto, né? Responsável para a linha amarela existir, né? Então a linha amarela existe, o pedágio é cobrado, houve passa-se pela Câmara dos Vereadores, porque por lei federal não se pode cobrar pedágio no município, pode ser só intermunicipal. E pela primeira vez os vereadores aprovaram uma lei que permitia que esse pedágio fosse instituído na cidade do Rio de Janeiro, no próprio município do Rio de Janeiro, pago, né, pelos próprios municípios do Rio de Janeiro. Entre bairros. E aí, essa concessão ela acaba já na época do prefeito Eduardo Paes, que também sem licitação, também infringindo algumas regras de licitação, lei das licitações nacionais, dá uma concessão de, além de renová-la por mais 10 anos, dá uma concessão de mais 30 anos como aditivo. Sem te cortar, já te cortando, quando você faz uma concessão, você estabelece um prazo. Esse prazo na concessão da linha amarela era de 10 anos. De 10 anos. Então, por 10 anos depois de inaugurada a linha amarela, eles tinham o direito de explorar a linha. Exatamente. Então, a via era de exploração deles. Findo os 10 anos, qual seria o procedimento? O procedimento acaba-se a concessão e o município vai eleger o que ele vai fazer com aquilo que volta para o patrimônio público.
Ele vai criar uma nova concessão, vai fazer uma nova licitação, ele vai fazer uma parceria público-privada. Aí ele pode até manter mesmo. Ou ele pode administrar como um equipamento público, como um estádio de futebol, como aconteceu recentemente, o Maracanã. O Maracanã não voltou para o público e depois deram para uma empresa, a empresa não quis, voltou para o público de novo. Então, assim, é um equipamento público, né? Foi pago por nós. No frigir dos ovos, nós pagamos a linha amarela. Sim. É um patrimônio do cidadão carioca. E aí foi dada uma concessão absurda de mais de 30 anos pelo Eduardo Paes, prefeito na época, que a gente também não sabia de onde que ele tirou esses números e que chegou até hoje, né? Há um ano atrás, o prefeito Marcelo Crivella fez um estudo pela prefeitura, pela Procuradoria-Geral da Prefeitura e da Secretaria de Fazenda. Fizeram uma auditoria e foi comprovado na primeira auditoria de que a linha amarela já tinha se passado mais de 150 milhões de veículos nesse período da concessão. Ou seja, eles iam pagar com 100 mil carros e passou mais 100 mil carros e mais 150 milhões. Eles previram eles subestimaram subestimaram o uso da via, o faturamento da catraca. Uhum. E aí a gente detectou que o prejuízo para a prefeitura, porque quem está pagando é o cidadão duas vezes, era de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Dito isso, o prefeito emitiu um decreto, isso já no ano passado, pedindo para que fosse ressarcido não aos cofres da prefeitura. E eu acho que isso faz um pouco da diferença. O prefeito não pede o dinheiro de volta para a prefeitura, porque ninguém vai dar 1 bilhão e 600, vai sair da mágica e vai fazer isso. Mas ele pediu para que fosse ressarcido ao cidadão. Ou seja, um dos lados da linha fosse deixado a cobrança, ou seja, o lado indo para o fundão fosse deixado a cobrança e só cobrasse só de um lado, assim como é o modelo da Ponte Rio-Niterói. E até esse valor, que daria 19 meses mais ou menos, até esse valor ser pago, ficaria uma passagem isenta. Isso cobriria os 1 bilhão e 600 milhões em 19 meses. Pois bem, primeira tentativa realizada, a catraca baixou 7 horas da noite, 2 horas depois, uma liminar da justiça já dava direito da linha amarela a cobrar de novo o pedágio. E assim foi feito sucessivamente. Uma outra vez o prefeito fez o decreto, baseado também em uma ação judicial. A catraca subiu, algumas 2 ou 3 horas depois, mais uma liminar. E é uma liminar que assim, ela não pede para a prefeitura discutir o que está errado sem o pagamento. Ela pede para discutir o que está errado com o pagamento. Quer dizer, já existe uma prova de que está errado. A discussão vai pagar ou não vai, a concessão volta ou não, mas o valor já foi detectado pela Procuradoria-Geral do município, pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados fez uma CPI paralela àquilo. Os auditores da Câmara dos Vereadores concluíram, junto com seus técnicos e tal, né, que existia sim uma fraude de 1 bilhão e 600 e de que deveria se tomar uma medida para que o cidadão pudesse não ser mais explorado daquele dia em diante. Ou seja, a ideia é, se eu não pago a partir de hoje, eu não estou sendo explorado e eu vou discutir o passado. Na verdade, vem de novo uma outra liminar e não se discute o passado, né? Ele continua você sendo assaltado, né? Esse valor é um valor absurdamente fora da realidade. Porém, o prefeito toma uma medida que eu acredito que foi bem estratégica, né? Ele faz o decreto na sexta-feira de noite. A linha amarela, já dessa vez, já não obedece. Das outras vezes ela tirava a catraca e pegava a liminar. Dessa vez ela continua sexta de noite, sábado e domingo, mantendo a catraca o valor dos 7,50. A prefeitura vai lá, como faz em qualquer outro lugar, ela vai lá e entra com uma ação de ordem urbana.
Ela vai lá e destruiu as catacas, quebrou a parte operacional que do foi trabalho, a grita maior das pessoas em maior, função disso. mas que foi exatamente, se você for parar para ver por outro lado, foi a única maneira de você mostrar para o cidadão também de bem, de que durante aquela semana ele não ia pagar imposto. Aquele imposto dobrado que eu tinha falado antes, porque quando você paga uma coisa, você paga 2 vezes, você está pagando imposto dobrado. Né? Então, ficou uma semana sem operação. Quer dizer, a população entendeu o quanto que ela pagava. R$140 ida e volta para quem só vai uma vez, R$400 para quem vai todo dia. Né? Tem números grandes aí. Né? É R$1 milhão por dia que se fatura na linha amarela. São 365 milhões por ano. Então, aí, nesse ponto, o prefeito entra com essa medida. Esse decreto vai à votação na Câmara de Vereadores, coisa que eu nunca tinha visto. Se você lembrar, você me fala, mas eu nunca vi. É uma votação de 48-0, e aí volto a te dizer quem foram os caras que não votaram: César Maia, Messina, que é de Paulo fato, Messina, esse absteve. Aquele cara que não votaram, né? Não votaram, né? Não teve contra. Detalhe, não foi teve 47-0. Foi 47-0. O Jairinho, que seria o 48-0, não pôde ter tido um compromisso, mas ele votaria com o governo, declarou o voto junto ao governo, porque ele é líder do governo, inclusive. Paulo Messina e Leandro Lira, quer dizer, não votaram. Né? É uma oposição, mas não é uma oposição ferrenha. O Paulo Messina é o Judas, que a gente conhece, é aquele cara que andou do lado, mas mesmo assim não conseguiu perceber com quem ele estava andando. E aí faz uma oposição muito mais forte do que ele acha que ele vai se beneficiar com isso. E o César Maia, que é aquele ponto de interrogação que a gente já entende por que ele agora votou. Agora eu queria... Só para terminar. Então, vai na terça-feira, tem uma outra votação, a Câmara de novo fechou o assunto, deu como certo a encampação, ou seja, trazer de volta para a cidade aquilo que já é da cidade. E a partir disso, existe uma liminar na justiça que vem num paralelo, vem como um meteoro explodindo de onde você não entende, dizendo que, olha, a prefeitura, poder executivo, não manda, não faz sentido. A Câmara dos Vereadores, o Poder Legislativo, não manda, não faz sentido. Quer dizer, se nós estudamos que é Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que compõem o nosso sistema democrático, equilibram a força, se 2 deles não mandam nada e o terceiro entra de paraquedas e dá uma liminar e volta a funcionar uma catraca na linha amarela, isso a gente tem que parar tudo que está fazendo para tentar entender isso. Volta a funcionar? Você está querendo dizer que volta a funcionar... Volta a pagar o pedágio, né? E que pelo que você me disse antes, volta a funcionar uma situação incorreta, uma condição... O preço é superfaturado. O preço auditado foi que se houvesse um justo pagamento do pedágio, seria em torno de R$2,06. Cada perna. Numa perna só. Numa perna só. Isso era o pagamento de uma perna só, R$2,06. Pagava os custos de manutenção, lucro, tudo que você pode, porque aumentou a quantidade de carros desde o momento que eles tiveram a primeira concessão lá. Agora, você tá se colocando, e claramente para quem está vendo, você está se colocando a favor da atitude da prefeitura. Mas eu quero botar uma pimenta nesse negócio, posso? Claro, deve. É necessário. Por que no caso, como você está colocando, o pleito da Lanza não está correto? Então, porque, imagina o seguinte, eu tenho alguns técnicos em finanças, em legislativo, em técnicos em concessões que fazem cálculos. Esses cálculos não foram feitos por 1, por 2, por 3, foram por algumas dezenas de equipes que auditaram que passa tanto carro, tem tanto de despesa, existe tanto de obra. Nos relatórios tem obras que nunca foram feitas. Nos relatórios tem manutenção que você não vê na linha amarela. E nos relatórios, eles estimam uma quantidade de carro que hoje está numa ordem de 10 vezes mais. Então, quando você vê isso, e é muito fácil de comparar, porque assim, você fala, vou comparar
não tem comparação esse prédio com aquele, não. Não faz comparar que você tem a Ponte Rio-Niterói, que foi muito mais cara, que hoje é muito mais cara a manutenção da Ponte Rio-Niterói do que a linha amarela. Nós estamos falando de pilares que estão dentro d'água. Exatamente. E ela é toda com amortecedores. Ela tem toda uma técnica ali muito diferenciada do que tem a linha amarela. E ela hoje tem um pedágio de menos de R$5 numa perna só. Então, assim, a operação funciona e foi revisto esse valor há pouco tempo atrás também. Tem acho que 2 anos ou 3 anos foi revisto esse valor. Então, foi o mesmo procedimento. Então, a partir disso é que se deu a Lanza para que ela se manifestasse. Assim, ela vai reduzir, ela vai... ela apresentou alguma planilha? Ela não apresentou nenhuma. Ela não que justificasse o valor? Não, ela apresentou uma planilha que já foi auditada e detectada que ela não é real. Os gastos apresentados não são verdadeiros. Os números de carros são subfaturados. Então, assim, não é uma questão real, né? É uma questão de uma empresa que tem lá um suprapoder. Agora, tem uma coisa que não consigo entender, né? A votação dentro da Câmara foi de 47-0, o que significa dizer que nem a oposição se colocou na oposição dessa situação, ou seja, nem a oposição foi bastante cínica por dizer, eu quero continuar pagando pedágio. Exato. Se a prefeitura disse, nós não vamos continuar pagando pedágio, a oposição disse, ótimo, prefeito, nós vamos pagar pedágio mesmo não. Devolve para a prefeitura. E nesse ponto eles se entenderam e pensam igual. Portanto, a quem interessa, a que forças interessam que essa cobrança continue acontecendo, porque é muito difícil para mim entender que uma empresa, uma concessionária, ela tenha poder de agir, de influenciar decisões jurídicas, né, numa velocidade tão grande a ponto de o troço ser feito num momento e algumas horas depois já saiu a liminar. A quem é que interessa manter isso? Ao povo não interessa. Isso. Aos vereadores também não interessa. Ao prefeito não interessa, está interessando a quem? Eu posso te falar, mas aí eu não vou ficar vivo muito tempo. Então eu vou falar para você. Tem a quem interesse. É o único jeito. Tem alguém a quem interessa. A gente que vive nos bastidores, ou melhor, quem vive um pouco atento pela cidade sabe quem são os interesses e de quem é o dono oculto do negócio e tal. Assim, eu acho que essa pergunta ela vai no coração do problema. Mas a gente tem outras perguntas que a gente precisa saber. Como que a justiça vai contra o povo? Né? Como que, se todos os vereadores, óbvio que em épocas eleitorais, você, cidadão, tem um superpoder, porque emana do povo o poder. A democracia que emana do povo o poder. Então, o povo, quando ele se condiciona a falar que ele quer fazer de um jeito, aquilo vira lei, aquilo vira uma direção. Então, hoje, como nós estamos vivendo um período pré-campanha, né, um ano eleitoral está surgindo por aí, nenhum vereador se arriscou, possivelmente, botar uma cara contra a vontade do povo. Isso é fato. Agora, quando você tem dois poderes dizendo que sim e uma justiça dizendo que não, com tamanha velocidade, tamanha veemência e descumprindo regras, pela primeira vez a gente tem um prefeito que faz a mesma coisa, ele destrói um equipamento para tomar de volta, porém não é mais do povo. Ele vai de encontro a uma empresa, ele vai de encontro a um poder capital. Inverteu a moeda. Ou seja, ele quis agregar valor para a prefeitura, para o cidadão. Porque se a gente fala assim, não, olha, o prefeito foi lá, derrubou a cancela lá, fez eles pagarem uma dívida e entrou para os cofres públicos e ele, como político, vai gastar esse dinheiro do jeito que ele quer. Isso é uma história. Mas a prefeitura não vai gastar o dinheiro do jeito que ela quer. Ela quer pegar esse dinheiro e devolver para o cidadão. Como? Não cobrando pedágio por um tempo e cobrando o valor justo para manutenção do próprio pedágio. Agora, pegando o gancho no que você falou alguns minutos antes, para terminar esse bloco, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa novela toda e esse empenho todo da prefeitura, mais claramente do prefeito Marcelo Crivella, isso não está querendo demonstrar que ele também tem fins eleitoreiros nessa briga? Então, se fosse uma briga que fosse agora, eu ia falar assim, você tem toda a razão.
Mas essa não é uma briga de agora, essa é uma briga que vem já há mais de um ano. Ele vem tentando esse negócio, onde ele não estava fazendo campanha para reeleição, onde ele estava muito mal das pernas, né? Ele estava sem dinheiro, com dívida, a mídia batendo, e ele estava tentando já repor mais de um ano atrás. Então, assim, essa ação de agora, ela só pode ser dita eleitoreira, entre aspas, por aqueles que não apoiavam ele. Porque aqueles que apoiavam, agora, né? Aqueles vereadores que apoiavam ele já apoiavam. Mas eu não vi nenhum vereador indo para a linha amarela, nenhum vereador colocando na rede social até hoje. Eu só vi os vereadores colocando hoje. E até aqueles que eram contra e são contra, eu não vou dizer o nome dos que são contra, porque eu não quero dar ibope para eles. Mas os que são contra, que a gente conhece, falaram assim: nós não podemos admitir um pedágio de 7,50, porque foi uma CPI da própria Câmara dos Vereadores. Foi um processo instaurado e auditado pela Câmara, não foi pela Prefeitura. A Prefeitura fez o dever de casa dela, tentou, não conseguiu, e a Câmara também fez o dever de casa dela. E assim, na Câmara dos Vereadores tem funcionários qualificadíssimos, funcionários públicos. Para terminar, vereadores decidiram encampar a linha amarela. Essa encampação, ela vale ou não vale, uma vez que foi feita pela casa que legisla para o município? É uma pergunta curiosa, né? Porque deveria valer. Não é? Se a casa que legisla para o município decide, não é lei? Deveria ser o contrário. Quem deveria de cumprir deveria ser a prefeitura, por ser executivo, e o judiciário dando suporte para que as medidas fossem tomadas. Na prática seria da seguinte forma: a Câmara decide, virou lei, vai virar lei, que virou lei. Aí o prefeito cumpre ou não cumpre, e se não cumpre, o judiciário obriga a cumprir. Obriga qualquer um a cumprir o que é lei. O que é lei. Exatamente. Lei essa criada pela vereança. Pela primeira vez, todas as ordens se inverteram, né? E assim, deixa eu explicar uma coisa assim para a galera. Nós não somos acostumados à política, né? A gente está entrando na política agora por causa da internet, nós estamos ouvindo muita coisa, então nós estamos muito despreparados para as informações que vêm agora como um tsunami. Às vezes não se sabe nem de quem é a alçada de quê. Mas assim, se você for parar para ver, assim, é muito louco. Os vereadores votaram unanimidade de uma coisa que é raríssima no mundo. Ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro. Ainda mais na cidade do Rio de Janeiro. Os opositores votaram a favor de um mesmo ideal, de um mesmo objetivo. A prefeitura e o judiciário emite uma ordem que é o contrário de tudo que a gente aprende que tem que ser feito. E votar em primeiro e em segundo turno. Claro, cumprindo o rito da casa. Assim, para mim causa estranheza, porque a população não tem essa condição de se manifestar e contra a justiça. Você vai contra a justiça e recebe um processo e paga 10 mil. A justiça é covarde nesse sentido. Você não pode se defender contra ela. Você só pode se defender contra alguém. Contra ela você não pode nunca se defender. E por isso eu acho até que o nome não deveria ser justiça. Nós estamos inaugurando outros momentos. Momentos executivos, momentos legislativos e momentos judiciários, né? Mas, de todo modo, como é que o cidadão vai entender essa história? Ele fica perdido. O que acontece é que o cara que está pagando hoje R$ 7,50 deveria de receber uma indenização da própria justiça. Sim. Porque ele está pagando... A justiça deveria ordenar um ressarcimento a ele que pagou durante tanto tempo. Se ele entrasse no show... Como aconteceu alguns anos atrás, que teve um retorno na conta de luz. Exatamente, é bem nesse caminho. Se você pegar essa galera que tem o passe eletrônico, eles podem comprovar quantas vezes ele passou lá nesse momento, que existe uma lei e que não está sendo cumprida pela própria justiça. Cara, é muito doido, né? Como a gente não quer ficar muito doido, a gente encerra o primeiro bloco por aqui, a gente volta já com É Necessário e Jaime Eduardo, você não sai daí.